Olá pessoal, boa noite. Episódio 7 do Porto 2107. Para quem não sabe, são lives toda quinta-feira em que eu converso com vocês, com a nossa audiência, sobre assuntos que te ajudam a alavancar o seu negócio, a solidificar o seu negócio ou até mesmo conquistar a sua primeira venda, por que não? Ou conquistar uma rotina, né, de vendas para fazer a sua empresa, de certa forma, ter um crescimento exponencial, ok? Então, nós já falamos aqui de conteúdo, nós já falamos aqui propriamente da primeira venda, já falamos de conteúdo, mas chegou a hora de falar de um ponto em que acontece, já aconteceu comigo, e é possível que aconteça novamente, porque eu vejo que quem empreende digitalmente não está imune a esse fato. Que na verdade é o seguinte: o que fazer quando dá vontade de desistir do meu negócio digital? Vez ou outra, a gente faz essa reflexão. Nem sempre no empreendedorismo digital você vai ter uma crescente, uma alavancagem, aquele negócio todo. Até porque ontem eu fui convidado para falar em uma live sobre como criar um negócio digital e lá eu destaquei bastante que nesse universo aqui digital nós também temos um imposto. Como assim, Bruno? Que imposto é esse? Por exemplo, no físico, água, internet, o próprio aluguel, né, os imóveis, ali, os móveis, né, melhor dizendo, fora aí colaboradores e tudo mais. E Bruno, no digital também tem esse, digamos assim, esse custo, tem esse imposto? Eu digo que sim. E que imposto é esse? Que nunca me falaram. Eu chamo de tempo. Então, a nossa primeira pauta de discussão, para, de certa forma, um dos fatores que levam a maioria dos empreendedores digitais pensar em desistir é essa questão de que você precisa pagar esse imposto. Como assim, Bruno? Para você, de certa forma, começar, e assim, não é porque eu comecei dessa forma que você vai começar, tá? Mas eu vou citar o meu exemplo aqui. Eu comecei com Equipe, comecei eu e eu mesmo, assim. E tinha muitas coisas que eu não sabia fazer, tá? Então, por exemplo, eu não sabia criar um grupo no Facebook, eu não sabia criar um grupo no WhatsApp, olha que louco. Eu não sabia criar um canal no YouTube, eu não sabia editar um vídeo, eu não sabia, cara, tanta coisa que eu não sabia no início. E eu, talvez escrever textos persuasivos, o copy, tudo. Então, isso, o que aconteceu? Como é que eu paguei esse imposto? Eu tive que pegar o meu tempo e me debruçar a aprender. Aqui eu sempre conto. Quando eu comecei a estudar para o vestibular, isso lá atrás, sei lá quanto tempo, uns 10, mais de 10 anos, mais de 20 anos, sei lá. Não vou lembrar agora, mais de 20 estou exagerando, viu? Mais uns 15 aí, tá? Vamos lá. E eu lembro que para estudar para o vestibular, eu tinha que recorrer à biblioteca. Eu tinha que recorrer a Lan House. Lan House era uma coisa que estava começando ali, era uma coisa meio obscura, assim, muito novo. E ela não era tão democrática quanto foi, né, em outros períodos, talvez seja hoje. Ou seja, para eu obter informação era difícil, tá? Para eu estudar era difícil realmente. Hoje, né, com toda essa, digamos assim, essa tecnologia, por exemplo, quando eu estudei no vestibular, onde que eu imaginaria que eu iria transmitir a minha mensagem por meio da minha casa e de um celular? Onde que eu não imaginava isso daí, não sabia que era streaming, não sabia que era live. Então, o que eu quero chamar a atenção? Hoje nós temos ferramentas. Não necessariamente você precisa, de certa forma, começar a investir, pelo menos nesse ponto, tá? Você consegue aprender gratuitamente, vou chamar assim. Mas você paga, tem um preço. E qual é o nome desse preço? É tempo. E Bruno, como que eu pago? Para onde que eu vou pagar isso daí? Como é que eu faço, né? Por exemplo, tem momentos em que você vai precisar abrir mão de alguma coisa. E hoje é um dia muito curioso para mim, hoje é aniversário da minha esposa. E eu tô aqui com vocês, porque eu tenho um compromisso toda quinta-feira, 21h07, eu tô aqui com vocês. A não sei que aconteça alguma coisa muito, né, e muito louca, assim, que, enfim, não permita. Mas é importante você ter esse hábito, esse imposto, sabe? Então esse é o primeiro passo. E por que eu costumo falar disso para quem empreende digitalmente? Porque normalmente
quem está de fora pensa que empreender digitalmente só é vender. Só pegar a fotinha do produto, pegar a foto do serviço e, ô pessoal, tá aqui, eu compre de mim, compre de mim. E não funciona dessa forma. Quer dizer, até funciona em algumas ocasiões, mas não é tão poderoso. Ela é uma estratégia a curto prazo. Você vai, de certa forma, atingir 1% de uma clientela de 100%. Até porque tem muita gente ainda para você impactar. Quer um exemplo? Tem muita gente, pessoal, que não sabe que precisa do seu serviço. E são pessoas que literalmente necessitam. E elas ainda não despertaram. Então, cabe a você, por meio dos teus conteúdos, por meio das tuas redes sociais, fazer esse despertar. Então, esse é o primeiro ponto, né, que leva muitas pessoas a pensarem em desistir de um negócio digital. É não entender esse processo, tá? E aqui eu chamo a atenção. Não é porque você está vendo os players do mercado e que, de certa forma, você vai ter que fazer igual. Eu lembro que, por exemplo, eu lembro que no início eu só tinha o Facebook. Eu só me comunicava com as pessoas via Facebook. E depois foi um processo. Depois fui para o Instagram, depois fui para o WhatsApp, depois acho que Twitter, não lembro agora de cabeça. Enfim, foi gradativo. Então hoje a gente está em outras redes sociais, eu consigo administrar, a gente consegue administrar a empresa, consegue atender os alunos, consegue gravar aulas, consegue gravar conteúdo, consegue fazer live. E isso depois de quase 2 anos e meio, indo para 3. Tá? Então, entenda também que é um processo, entenda que você vai pagar esse imposto e também entenda que é um passo a passo. Tá? Eu vejo que a comparação ela não é tão saudável para quem está iniciando, tá? Até porque cada um tem o seu limite, cada um tem seu nível de conhecimento. E independente do que você saiba ou não, você vai conseguir aprender, mas tem coisas que demoram um certo tempo, tá? Então, um outro fator que leva as pessoas a, de certa forma, a desistirem do digital é não entender o que é sintoma e o que é causa. Como assim, Bruno? O que uma coisa tem a ver com a outra? Normalmente em vendas, quando nós fazemos análise do discurso do cliente, né, abordagem do vendedor e tudo, existem, de certa forma, técnicas, né? Por exemplo, necessidades implícitas e necessidades explícitas. Como assim, Bruno? Que coisa louca. Eu vou dar um exemplo. Necessidade explícita é quando eu chego aqui e falo, pessoal, eu preciso de um personal trainer, eu preciso malhar, eu preciso fazer atividade física, já está claro aqui na minha mente do que eu preciso. Mas quando é uma necessidade implícita, o que eu falo? Cara, eu só vivo com dor de cabeça, eu só vivo estressado, eu não sei porquê, tem alguma coisa me incomodando, eu durmo mal, só vivo mal-humorado, a minha produtividade está lá embaixo. Percebe que não está claro para mim o que realmente eu quero? Isso é uma necessidade implícita. E grandes vendedores muito bem treinados, eles de certa forma captam essas necessidades implícitas e transformam em uma necessidade explícita e fica até claro, né, para quem ele está abordando. Ou seja, grandes vendedores, eles conseguem, vou colocar traduzir, mas pode ser traduzir o problema do cliente melhor do que ele mesmo consegue explicar. Quem fala muito isso é Samuel Pereira, pelo menos eu ouvi dele no livro, no YouTube, não lembro agora de cabeça. E é interessante, eu concordo, realmente. Tem grandes vendedores que eles conseguem, digamos assim, pegar o teu quebra-cabeça ali do que você não sabe, de problema, ele monta e, cara, tá ali, pô, realmente é isso que eu preciso. Eu preciso de um personal, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um curso de maquiagem, eu preciso de talvez, um e-book de como me ensinar a lavar roupa, né? Com a roupa que eu coloco ali, percebe que fica claro para você? Então, é interessante você ter essa compreensão. Por que eu dei esse exemplo? Normalmente, o empreendedor digital, ele está vendo aqui o negócio dele daqui, né? Digamos assim, desse lado. Mas é interessante também ele ter o olhar de fora. Por exemplo, será que esse empreendedor ele faz, de certa forma, uma pesquisa de satisfação? Será que ele pergunta ou pratica escutativa? Ou seja, o que os seus clientes querem aprender? Aqui na mentoria, no Infinity, eu pergunto muito deles. Eu me incomodo com isso. Será que o que eu estou entregando é realmente o que eles querem? E normalmente, eu já fiz esse teste, em grupo eles manifestam menos.
no privado ou no Infinity, né? Porque eles têm atendimento individual comigo, eles costumam falar mais. E aí eu capto e moldo ali a mentoria do jeito que eles querem, do jeito que eles, de certa forma, precisam. Então, o que é interessante? Nessa minha abordagem, eu não estou indo no sintoma, eu estou indo na causa, tá? E a causa é importante para que a gente cesse ali os problemas, tá? Então, não sei se você está com, de certa forma, desânimo ou está pensando em parar de empreender digitalmente, mas pensa, qual que é a causa? Será que a causa é porque meu pilar financeiro não está adequado? E aqui eu dou uma dica. Uma dica, inclusive, que eu dei para uma das nossas alunas também, para duas, inclusive. Às vezes, pessoal, é importante a gente meio que sair do filme da nossa vida. Como assim, Bruno? Normalmente, quando... vou dar um exemplo. Normalmente, quando... A minha primeira formação foi pedagogia. Então, eu sou da área de educação. Tenho mais de 12 anos lá. Um pouco menos aí, 11 para 12. E quando eu comecei de certa forma, investir em marketing digital, ninguém entendeu. Lógico, né? Como assim? Pedagogia com marketing? Que coisa louca. Mas eu tinha todo um passado. Antes de entrar na educação, eu trabalhava com vendas. Venda direta, ali, venda ali de porta em porta. Meu pai foi e é vendedor, mais de 30 anos ali de experiência. Então, eu aprendi muita coisa com meu pai. E assim, eu andava com vários vendedores, isso desde adolescente. Então, foi uma praia que eu comecei a gostar. E assim, eu sempre encarei como ajudar pessoas, tá? Eu nunca encarei como vendas propriamente dito. Preciso vender para ganhar mais. Eu sempre foquei em ajudar pessoas. Então, se por um acaso me perguntarem, Bruno, qual é o seu segredo? Primeiro que, sei lá, eu não acredito muito em segredo. Se tivesse segredo, se eu passasse para alguém, acabou o meu negócio, né? Porque eu não deixo mais segredo. Mas eu vejo que, digamos assim, a minha grande estratégia é ajudar pessoas. E assim, não é ajudar pessoas forçadas, não é ajudar pessoas... às vezes acontece de eu não conseguir ajudar mesmo, tem coisas que não está no meu nível, né, de conhecimento, eu acabo passando para outra pessoa, indico, enfim, outra pessoa. Ou seja, é importante você ser íntegro também, tá? Então, entenda esse sintoma, entenda essa causa. Qual que é o grande desmotivador para você querer cessar ali o teu negócio? Será que é pela financeiro? Será que é produtividade? Será que você não dominou ainda uma ferramenta digital? Será que a tua comunicação não está adequada? Será que você posta e não gera, né, engajamento, não desperta interesse e tudo mais? Para isso, tá, tem causas, tá bom? Pode ser copy, pode ser alguma ferramenta que não está alinhada, pode ser algum detalhe técnico ali do teu Facebook, Instagram, pode ser também que você não se relaciona o suficiente, pode ser excesso de oferta, eu até falei nisso ontem nos posts, pode ser também o time exato para a oferta, tá? No digital você precisa ter um time exato. O que é isso, Bruno? Imagina assim, ó, que você está passando na rua e logo a gente vai voltar aí e tudo mais, e aí vem o vendedor e fala, oi fulano, quer comprar? E eu não quero comprar. Isso aqui não me gerou necessidade. Ou seja, é o timing. Como assim? É interessante você primeiro gerar relacionamento, entender um pouco, dar atenção, ouvir e entender, cara, o que será que ele está precisando? Será que o que eu tenho de solução é o adequado para ele? Será que não é? Tá? Olha, locação, obrigado, viu? Vai ficar gravado e vai para o YouTube também, em breve. Esses vídeos, eles ficam, a gente chama de vídeo raiz, eles ficam lá numa playlist, lá no nosso canal já está no capítulo 3, tá? São vídeos aí um pouco mais longos, eu recomendo para quem quer estudar aprofundadamente, tá bom? Então, assim, entenda que excesso de oferta e o time, ele é muito importante também. O outro fator que é importante ter cuidado no ato de empreender digitalmente é assim, pessoal, eu tenho uma frase que eu carrego comigo e carrego também com os meus alunos, inclusive eu até postei aqui nas redes sociais e tudo mais, que é assim, ó, ninguém faz nada grandioso sozinho. E é realmente, e de onde que eu tirei essa frase, sei lá, de onde, como é que veio isso da minha mente? Foi assim, eu estava vendo, de certa forma, eu estava vendo o filme de Jesus, né, aquele mais famoso ali, do Mel Gibson e tudo.
Cara, já vi aquele filme várias vezes. Eu gosto eu gosto de fazer releituras, sabe? Eu vejo que à medida que eu vou evoluindo aqui, eu consigo ter uma releitura sobre alguma coisa. Então eu faço a releitura tanto de livros, de filmes, com outros professores que eu já tive para eu ter, né, outro insight e tudo. É uma técnica que eu uso e eu gosto dessa parada. Você pode fazer aí também se quiser. E uma coisa que eu observei no filme é assim, cara, ele é o filho de Deus ali, ele é o cara que ele praticamente faz tudo. E uma coisa que me chamou a atenção é assim, se esse cara é, né, tão poderoso, ele poderia muito bem fazer sozinho? Fica aí a pergunta no ar. Mas o que ele fez, né? Vamos julgar pelo que ele fez. Ele não fez sozinho. Ele chamou ali 12 carinhas, compartilhou com ele as melhores informações, os melhores insights, os melhores conteúdos, explicou de uma maneira que eles pudessem entender. É tão interessante que, por exemplo, naquela época não tinha esse negócio de eu vou conversar só com o pessoal de pós-graduação, vou conversar só com o pessoal de graduação, vou conversar só com o pessoal de ensino médio. Ele tinha uma habilidade tão interessante para ensinar que ele conseguia captar a atenção da maioria das pessoas de diversos níveis, tanto intelectual, de idade, gênero e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção. Se até ele, de certa forma, convidou 12 pessoas para fazer um projeto, imagina, gente, o que eu quero chamar a atenção? Empreender sozinho, pessoal, é muito difícil. Tá? Eu, por exemplo, tive essa experiência. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, eu participo, enfim, de grupos de mentoria, eu troco ideias com outros empreendedores também. Hoje, de certa forma, alguns alunos me chamam ali para ter uma linguagem técnica, né? Faz treinamento fazia no passado, hoje a gente tende a fazer menos treinamento para empresas. E assim, percebe como é interessante que projetos grandiosos você não faz sozinho. Então, Bruno, eu não tenho como remunerar o mentor agora, o que eu faço? Vídeo gratuito. Geralmente esses players do mercado têm grupos gratuitos. Eu, por exemplo, tenho o Clube do Porto aqui, tanto no WhatsApp, Telegram, ou Facebook, é 100% gratuito. Aqui envio lá conteúdos. Semana que vem vai ter a Semana Estratégia Digital, que são 7 dias de aula gratuitas, né, sobre estratégias, sobre um pouco mais disso aqui. Só que, lógico, não vai ser só aqui, né, o front, não vou ser o front na aula. Eu vou colocar ali a tela, né, tem algumas aulinhas lá que eu vou ter um pouco mais de tempo para ensinar você. Vai ser literalmente uma aula de estratégias digitais para aplicar no seu negócio. Então, grava isso, tá? Se o seu negócio está muito difícil, será que você está carregando muito fardo sozinho? Será que não é hora de dividir? No início eu dividia com a minha família, tá? A Marcela, minha esposa, por exemplo, ela, certa vez eu lembro que eu mandei encomendar uns panfletos ali. E quem é que me ajudou a panfletar ali, a distribuir? Foi ela. Eu lembro que esse panfleto imprimiram com o número errado, alguma coisa nesse sentido. Então eu lembro que eu e ela, a gente pegou a caneta ali, ficou riscando ali, um a um, mais de 100 panfletos. Ou seja, não tinha equipe. Então era eu e ela mesmo, sabe? Enfim, minha mãe ajudou, meu pai, minha enteada, enfim, meu sogro, minha sogra, a família como um todo. Alguns amigos também. Então, assim, no início, realmente, você precisa contar ali com uma equipe com quem você puder. E depois de um tempo, você, de certa forma, vai ter colaboradores. Mas grava isso, tá? Fazer sozinho é muito difícil, ok? E por fim, pessoal, a última dica, e essa dica é bem poderosa, por isso que eu guardei para o final. É importante que o teu negócio ele não seja o teu grande foco. Imagina que o holofote, assim, sabe aqueles holofotes de palco, sabe? A gente foca ali no cantor. Imagina, geralmente, boa parte dos empreendedores focam no financeiro. Nada de errado com isso. Porém, o jogo do empreendedorismo é o seguinte, nem sempre a gente ganha. Como se fosse um campeonato, seja de qualquer especialidade, qualquer esporte. É raro ver times que ganham ali, né, invictos, que não levam nenhum gol, alguma coisa nesse sentido. Ou seja,
Tem momentos em que realmente empreender digitalmente você não vai ter resultados que você esperava. Você talvez não cumpra a meta, talvez venda pouco, ou talvez venda zero. Eu, inclusive, já tive essa experiência de fazer evento e vender 3, 0. Posso até fazer um episódio sobre isso, sei lá, o que meus fracassos me ensinaram, alguma coisa nesse sentido. E, cara, isso me gerava uma frustração muito grande. Eu trabalho pra caramba, trabalho direitinho e o resultado não vem. Estou fazendo o melhor possível, estou fazendo, sei lá, investindo o que eu posso aqui e o resultado não vem. Porém, tem um negócio que eu aprendi durante o processo. Por isso que eu sempre vou bater na tecla, caso um dia você venha ser meu aluno. O teu negócio tem que ser pensado e traçado a longo prazo, não a curto. Tá? E o teu foco, aquele holofote ali do palco, ele tem que estar na venda, mas divida também com outro aspecto interessante chamado propósito. Bruno, que troço é esse de propósito? Eu lembro que ficou na minha mente quando uma explicação bem legal do Jerônimo Temel, tá? Você deve conhecer aí, o coach dos coaches. E eu lembro que ele fala um negócio muito interessante. Não sei se fala ainda, mas gravou. Que é o seguinte, todos nós temos que ter o nosso propósito inabalável. O que é isso? É aquilo que por mais que a gente caia, por mais que a gente esmoreça, por mais que se irrite, por mais que dê vontade de levantar a mesa aqui, jogar tudo pro alto e cancelar tudo ali, e já aconteceu isso comigo várias vezes, por mais que as coisas estejam bem difíceis, o teu propósito ele tem que ser inabalável. Então, aqui é a primeira regra. Se as coisas estão difíceis, talvez não seja o caso de desistir. Talvez seja o caso de descansar, tá? Então, é uma rotina que hoje eu consigo ter. Normalmente, quando nós fazemos lançamento e gasta uma energia muito grande, né? Uma carga emocional muito grande, tá? Depois do lançamento, a gente descansa um pouco, recupera o fôlego e volta para o jogo. Uma outra, de certa forma, hábito que eu estou fazendo comecei a treinar tanto físico quanto mentalmente. Tem uma personal comigo, com minha esposa, então eu estou mais mergulhado aí na meditação e tal, um negócio que eu comecei a aprender, a gostar muito, e isso tem me dado equilíbrio. Eu não estou dizendo para você fazer igual, mas de certa forma comigo funcionou, tá? E caso você queira experimentar, enfim. Ou seja, deixa muito claro o que é teu propósito na palavra. Então, eu lembro que em 2017 foi muito parecido ali. Eu comecei a ter um negócio, saí do serviço público durante 8 anos da minha vida e minha esposa estava grávida, meu filho vinha, meu primeiro filho, né? Então, foi meio que, sabe, uma sequência de enfim, episódios bem marcantes e aquilo ficou muito na minha mente. Eu fiquei, cara, meu filho vai ser meu propósito inabalável. Enfim, né, quem é pai, quem é mãe sabe, aí a gente quer entregar sempre o melhor, né? A gente quer deixar de certa forma uma herança ali, não herança material, nada disso, pelo menos eu não pensei, mas eu penso na herança, digamos assim, intelectual, do legado. Então aquilo ficou muito na minha mente ou seja, toda vez que as coisas estão difíceis eu lembro do meu propósito inabalável, que é tanto a minha família quanto ajudar, né, os nossos alunos, por exemplo. Tem vezes, pessoal, que eu cara, não quero gravar aqui, tô cansado, quero fazer outra coisa. É o meu límbico falando. Para quem não sabe, límbico é de certa forma a parte da região do cérebro que é digamos assim, a parte mais emocional da parada. Eu chamo de criança interna. Criança que realmente não quer, ela só quer ali as coisas divertidas, vamos colocar assim. Então, tem vezes que eu não tô afim, tem vezes que, cara, acordar cedo para gravar, para estudar, para ler, para meditar, dá uma canseira ali e tudo. Só que eu também penso, cara, que assim, tem gente, de certa forma, a nossa comunicação, o nosso conteúdo, ele ajuda algumas pessoas. De certa forma, tem alunos aqui nossos que, cara, viraram a chave, que, de certa forma, consertaram o casamento, vou colocar essa palavra, ou que divorciou, né? Por que não? Porque, enfim, pode ser encarado também como um fator ali de melhoria, né? Dependendo do caso.
ou ajustou o seu negócio, ou entendeu o que é empreender digitalmente, ou começou a aprender, por exemplo, ferramentas digitais, ou começou a melhorar seu fluxo de caixa, ou melhorou seu físico. Então, isso tudo a gente recebe dos nossos alunos. Eles conseguem enxergar o jogo a longo prazo, o jogo que hoje eu enxergo com mais clareza, talvez não seja claro para eles. Então, toda vez que eu dá vontade de desistir, dá vontade de não fazer, eu penso também nos nossos alunos, eu penso também nessa audiência que a gente construiu de 2 anos e pouco para cá. E então, de certa forma, eu lembro muito daquela frase do Homem-Aranha, que faz muito sentido, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, de fato, responsabilidade é algo que você vai precisar saber lidar aí no teu negócio, tá? E para fechar, eu espero que vocês tenham curtido esse tema, fugir um pouco aqui do marketing digital, mas eu acho um tema super, super relevante e fundamental para que você entenda que não basta só vendas, não basta só marketing digital. O empreender digitalmente, ter um negócio digital, ele envolve vários, digamos assim, setores diferenciados, complexos e que você também precisa entender. E logo, você vai entender, né, a médio e longo prazo. Mas, assim, para fechar, é interessante você compreender que tudo isso que eu falei, né, todo esse processo, todas essas dicas, todas essas sacadas, você está evoluindo, tá? Então, assim, toda vez que eu me deparo com um desafio no digital, tem muita coisa que eu não sei ainda, tá, pessoal? Isso é super normal. Ou coisas que vão ser lançadas, eu penso, cara, antes eu não sabia nem fazer live, antes eu não sabia gravar, antes eu não sabia editar, antes eu não sabia fazer uma copy. Ou seja, eu encaro como um próximo desafio, como um próximo aprendizado. E tem uma técnica que eu particularmente uso muito. Pega aí seu Facebook, pega aí seu Instagram e tem lá um menu chamado arquivo, tá? Ou para você que não sabe, tudo que você posta aí no feed e no stories, ele fica meio que salvo ali no arquivo, tá? Nessa opção arquivo, tá? E você consegue ver suas fotos que você já postou do ano passado, 2 anos e tudo mais. E o que eu faço, tá? Normalmente, quando eu penso que eu não estou evoluindo, eu olho para minha foto de um ano, né? Um ano atrás, ou de 6 meses, e eu fico, cara, realmente, nesse período eu estava assim, assim, assado, meu faturamento estava assim, assim, assado, minhas edições estavam assim, assim, assado. Tô curioso, cara, tem edição aqui, cara, como é que eu fazia isso? Mas na época era o meu limite, na época era a minha excelência, hoje a minha excelência está em outro nível. Ou seja, é curioso e é importante você também entender que você está evoluindo, tá? Se você não tem um mentor, se você não tem ali alguém muito próximo, você acaba não enxergando. Então, ao mesmo tempo que eu aplico, eu mostro para os meus alunos também. Olha a evolução que você teve, olha como é que você era no ano passado ou em anos anteriores, para você entender que é uma evolução. Normalmente, o nosso cérebro tende a focar do presente para o futuro, mas é importante também olhar um pouquinho para o teu passado, porque é a tua história, tá? Normalmente, por que grandes players do mercado a gente conecta muito? Porque os caras contam muitas histórias e geralmente são histórias de superação. Quer dizer que só eles têm essa história de superação? Não, eu tenho, você tem, todo mundo tem essa história de superação, que precisa organizar, que precisa ter momentos ali para você, de certa forma, contar essa história de uma maneira, eu vou colocar persuasiva, mas persuasiva no bom sentido de que você quer impactar pessoas, tá? Então, usa isso ao teu favor, entenda que você está evoluindo sim, tá? Toda vez que você, de certa forma, é até curioso, evita colocar essa evolução como, por exemplo, número de seguidores. De verdade, se você olhar minhas postagens ultimamente, não é que eu evite, mas eu não tenho colocado hashtag. Ah, Bruno, como assim? As tags são localizáveis, não sei o que, babá. Eu sei. Só que o que eu quero mostrar para os meus alunos é que o meu foco está no conteúdo. O meu foco tá... Eu não ligo se tem 10, 20, 50 pessoas na live, de verdade. Eu ligo em entregar o conteúdo. Eu ligo em, de certa forma, deixar o conteúdo o mais claro, sucinto, compreensível possível. A curtida, a tag, enfim, o número de views, isso eu venho com o tempo.
tá? Porque o meu, de certa forma, o meu nível hoje é ser o melhor possível do que eu fui ontem. E isso eu conto muito em lives, tá? Normalmente eu sou empreendedor que eu não olho muito o meu concorrente, eu quase não olho de verdade. Por quê? Porque no início me fez muito mal e também porque eu estou muito focado no meu jogo. Ah, Bruno, mas você não vê as tendências? Claro, eu participo de, enfim, outros grupos e tal, mas eu participo com fins didáticos. Até porque, assim, avaliar o meu concorrente pelas postagens é perigoso, porque eu não sei a estratégia que ele está utilizando, eu não sei os bastidores dele, eu não sei quem está fazendo por ele, eu não sei sequer se ele está fazendo, porque pode ser uma equipe, pode ser enfim, uma agência de publicidade, sei lá o quê. Então, é algo que eu evito ao máximo e eu procuro ensinar para os alunos para que eles entendam que é importante eles focarem no negócio deles, tá? Para que justamente isso fica, de certa forma, fidedigno, né? A tua evolução fica mais clara, fica mais assertiva, ok? Então, ó, o que nós falamos hoje? Pintou o desânimo, deu vontade de desistir, o que você vai fazer? Cara, tem muita coisa que você pode fazer. Essa live vai ficar aí gravada no nosso canal, enfim. Mas principalmente que seja um propósito inabalável. Empreender não é ganhar sempre. Empreender digitalmente é se manter no jogo, tá? E Bruno, onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi assistindo o Rock Balboa. Cara que eu chamo o cara, né? Parece que ele é tão real assim, parece que é uma pessoa. Mas é um personagem que ele ensinava muito isso, né? Não é o mais forte que ganha, mas é o, digamos assim, mais resistente, né? Isso a gente tira da natureza também, né? Muito louco. Então isso eu traduzo muito para minha mente e traduzo muito para meus alunos. Ganha aquele que é o mais resistente, ganha aquele que se transforma, né, diante das adversidades, inclusive essa, né, situação toda, e muita gente está se transformando e eu vejo isso como algo positivo, porque quanto mais o empreendedor digital sai da zona de conforto, mais ele evolui. Bruno, de onde você tirou isso? Do nosso faturamento. Quanto mais eu me desafio, mais o meu faturamento cresce, mais o faturamento dos meus alunos cresce. Para quem não sabe, Infinity, eles têm um momento individual comigo, né? Uma mentoria comigo ali por volta de 2 horas. E assim, eu costumo compartilhar a tela, a gente gera relatório, eu olho o faturamento deles. E ali eu, de certa forma, eu sou, digamos assim, o mais denso. Eu deixo os caras realmente com muita coisa para fazer, porque realmente tem muita coisa para fazer, mas não para encher linguiça, não é nada disso, mas é para que eles entendam que, assim, ó, a maioria dos Infinities, se não todos, tem o desejo de serem gigantes, de terem uma empresa grande, né, de impactar mais pessoas. Nada de errado com isso, tá super certo, faz parte da meta. Porém, o que eu faço eles pensarem? Quando você é gigante, você também precisa ter uma estrutura mental gigante. E eu faço muito treino com eles bem densos. Por exemplo, treinamento de julgamento. Eu aqui tô numa live e eu tô sendo julgado por quem está me vendo. Eu tô sendo julgado por quem vai me ouvir depois no YouTube. Eu sou julgado, enfim, por uma série de situações, pelos conteúdos. O cabelo do Bruno tá grande. A barba não tá legal. O áudio não tá legal. O vídeo não tá legal. A escrita dele não sei o quê. Vai ter muito isso, tá? Então é importante trabalhar esse aspecto mental também aí no teu negócio. Tudo bem, pessoal? Vou encerrando por aqui. Chegou um convidado aqui. Chegou um convidado aqui na live. Ó, para quem não sabe, é meu filho, Heitor. Então, olha só, é o exemplo que eu faço aqui com vocês também, tá, pessoal? Em nenhum momento o Heitor foi o meu obstáculo, muito pelo contrário, o Heitor é meu propósito de vida, é por ele que eu faço essas loucuras todas aqui. E quem sabe um dia, né, ele vai ver os vídeos do pai dele e contar para os amigos, olha o que meu pai faz, não sei o quê. Ou não, né? Pô, olha, meu pai paga mico, eu vou demonstrar. Mas o meu grande propósito, assim, eu quero que ele fale lá na frente que eu não desisti, que eu fiz o que era possível, que, enfim, que não desistir da luta do empreendedorismo que a gente está se mantendo. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado a todo mundo que viu, que acompanhou por aqui. Esse episódio vai ficar lá no nosso YouTube daqui a algum tempo. E até o próximo episódio, que é quando, Bruno? Quinta-feira, 21h07. Tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima. E lembrando, estão abertas as inscrições para a Semana Estratégia Digital, tá? Começa segunda-feira, amanhã é o último dia de inscrição, tá? Vai ser um grupo no Facebook em que você vai ter 7 dias de aula comigo exclusiva, tá? Como eu falei, vai ser um formato de vídeo screen, então não vai ser só eu aqui na câmera, você vai ver ali alguns slides, alguma coisa nesse sentido. São estratégias que você já pode aplicar. Bruno, quanto é? Custa o seu tempo, tá? Não custa absolutamente nada financeiro, é seu tempo, 7 dias de interação comigo, tanto de vídeos quanto de atividades também, tá bom? Então coloca na mente aí, todo empresário que precisa evoluir é um cara que estuda muito, tá? Então não perde essa oportunidade, estuda, invista no seu conhecimento, invista no seu intelecto, que você vai ver que teu negócio vai dar um salto gigantesco. Tá bom? Então vai lá no link da bio, Semana Estratégia Digital, último dia de inscrição até amanhã, tá bom? E assim, vocês me conhecem, eu sou íntegro, acabou 23h59, acabou o carrinho sábado, eu ia falar que eu não olho, mas eu vou olhar sim, mas eu não deixo mais entrar, tá bom? É interessante no negócio digital você cumprir a sua promessa, e isso eu trabalho muito bem, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. O Heitor já está me demandando aqui, já está desmontando o estúdio, é muito louco. Mas é isso, cara, empreender digitalmente é isso. Um abraço, viu? Sucesso e bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Heitor. Tchau. Tchau.